falar uma frasezinha só pra mim ver o áudio aqui. Tipo... Vai primeiro, Viado. Meu corpo te enlouqueceu. Não, Problema seu. Você não fala barulho. Ah, tá. Meu corpo te enlouqueceu. Não, brincadeira. Oi, babies! Com licença, posso gravar? Vamos só declamar música hoje. Tá bom. Vai ser... Começou a gravar? Já? Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Mas você como declamou nossos sozinha, pais. né? Não me chamou pro rolê. Problema seu. Engano seu. É problema nosso. no caso, tá, babies? É isso aí. Vamos lá, começar. Vamos começar com um abraço? Vamos. Aqui, ó. Oi, babies! Tudo bom? Fernanda, prazer. Eu sou o Herbert e esse é o canal das Bi. E a gente tá aqui no estúdio do Inova Bra Habitat. Pra mostrar as notícias da semana, porque hoje, no vídeo da semana... Ah, sou eu. É porque eles me distraíram ali, ó. Porque hoje, no vídeo da semana... Teremos o resultado das urnas. Sim, o povo falou mais alto. O exército estava nas ruas em Niterói. Bad pós-eleição. Criança morre com bala perdida. A verdade sobre a balada LGBT em Curitiba. A história do Pedro e do Trump. E apesar disso, boas notícias. Governadora eleita no Rio Grande do Norte. Separamos o joio do trigo. E vamos dar uma dica pra você dar o primeiro passo contra o ódio. Aqui, no Recebidos da Semana. A gente tá ficando muito profissional com essa Eu abertura. também. Eu tô gostando. Eu tô até olhando pra câmera na maior parte Será das que eu tô vezes. errando? Eu nunca sei se eu tô olhando pra câmera. Falando em talento, você por acaso viu o nosso vídeo que saiu na sexta-feira com a atuação de Herbert Castro e Fernanda Soares? Go girl, good girl. Não sei o que eu ia falar. Boa garota, isso aí. Nossa, viuzinho. Tá aqui no card, caso você não tenha Nossa, foi babado, entendido gente. ainda a situação que a gente tá hoje. E a gente também soltou um vídeo no domingo. Na verdade, foi na Nossa. segunda, que foi 00:01, com a participação de várias pessoas, inclusive Kéfera, Mariana Xavier, Samara Filippo Herbert Castro, e Caduli Bonatti. além de várias pessoas lindas, maravilhosas que vieram aqui no estúdio do Inova Bra Habitat Tanto para poder tirar as criadores fotos. quanto Pessoas que seguem o canal das Bi lá no Instagram, @canal das Bi. Então, se você ainda não segue, fica de olho para as oportunidades que vão surgir, porque tem muita coisa boa vindo por aí. e também criadores de conteúdo e pessoas que a gente conhece que mandaram por e-mail as próprias fotos. Exatamente. Então, muito obrigada por todo mundo que fez esse vídeo ser possível. E espero que tenha dado aquecido seu coração um pouquinho depois do quê? Do resultado das urnas. O que aconteceu com o resultado, Beth? Deu branco? Será que algumas pessoas não souberam o número certo para votar e votaram no que tinha, sei lá, apertou qualquer coisa lá? Olha, é o seguinte, Bolsonaro ganhou, né? A gente vive numa democracia. A gente espera que assim se mantenha, não é? Exatamente. Esperamos que a democracia se mantenha, mas a gente, né, no sentido mais democrático possível, a maioria falou e eles querem Bolsonaro no poder. Mas, Fernanda, foi a maioria mesmo que votou em Bolsonaro? Sim! Não, o que acontece é o seguinte, como a gente já falou aqui várias vezes, quando você tá falando da eleição do executivo, você pega todos os votos válidos, que hoje no Brasil são 147 milhões, eles que têm o título de eleitor e podem votar. Só que o Bolsonaro não ganhou 55% desses 147 milhões. O que acontece? Desses 147 milhões, 31 milhões de pessoas não foram votar. 2,5 milhões aproximadamente de pessoas votaram em branco. 8,5 milhões aproximadamente votaram nulo. Ou seja, você tira esses 41 milhões de votos que foram de abstenções, nulos e brancos, mais ou menos, e você tira da conta. Então, os 57 milhões que fizeram 55% do Bolsonaro são menores do que a quantidade de pessoas que votaram nulo, branco, abstenções e pessoas que votaram em Haddad. Exatamente. Ou seja, a maioria Esses da população... quase 90 milhões de pessoas... Foram 90 milhões de pessoas que escolheram qualquer coisa menos o Bolsonaro. Exatamente. Né? E também a gente inclui aí pessoas que votaram branco e nulo ou se abstiveram porque não conseguiam também votar no PT, né? Existiu muito isso, né? A gente estava tão polarizado que tinha gente que não conseguia nem votar em um, nem votar no outro, ficou ali no meio do caminho, decidiu viajar, ir pra praia e torcer para que as coisas ficassem melhores.
Para você que fez isso, o nosso pedido, junte-se à oposição e fique atento, porque se o Bolsonaro realmente começar a fazer tudo que ele prometeu, a gente vai precisar de muita ajuda desses 90 milhões de pessoas que não gostavam do Bolsonaro e agora o PT não está no poder, então a culpa já não é do PT. Então aí você pode se juntar a nós para ser oposição e garantir direito para todo mundo. E para você que votou no Bolsonaro e achava ou acha que ele não vai fazer uma série de coisas que ele mesmo proferiu que faria e que fará, seja também oposição caso você não concorde com tudo que ele decida fazer daqui para frente. Afinal, é para isso que a gente vive numa democracia. Se ela ainda for garantida, isso será possível. Então, vamos aí. Uma coisa muito legal que aconteceu antes das eleições, na manhã de domingo, foi que o Toffoli, Dias Toffoli, presidente do STF, fez um pronunciamento muito importante. Domingo de manhã ele não sabia ainda quem ia ganhar, né? Ele estava falando ali para os dois candidatos, mas ele falando da importância de se respeitar a Constituição brasileira e respeitar a oposição, respeitar todas as pessoas, tirar as pessoas da miséria e não ter discriminação independente de classe, de gênero, de raça, de qualquer coisa. Lá vem você com germes. Então vamos colocar um trechinho? Vamos, foi o que eu disse. Então tá bom. O futuro presidente deve respeitar as instituições, deve respeitar a democracia, o Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário, o Congresso Nacional e o Poder Legislativo. E também garantir a pluralidade política como está na Constituição, respeitando também a oposição que se formará. Aqueles que não lograrem êxito devem ser respeitados também, porque a sociedade tem suas forças distintas e é o somatório que forma uma nação. Dizem que a gente vive numa democracia, né? E aí isso faz com que as pessoas tomem suas decisões. E veja bem que o Exército Brasileiro resolveu andar pelas ruas de Niterói. Foi bacana, assim, eu vi isso aí pelo Boulos, o Boulos postou o vídeo no Facebook dele, alertando, né? A gente precisa o quê? Agora estamos alertos à democracia, né, que está em jogo. Então, isso daí é um sinal bem complicado, né? Caminhões com exército em cima desfilando com a vitória de Bolsonaro, assim. Tudo bem você ficar feliz pelo seu candidato ter ganhado, mas a gente não pode confundir quais são as forças que garantem a democracia. Você ter um exército que não é partidário é muito importante para você manter a democracia. Vamos dar uma lida nos livros de história, né, meu povo? Como de costume, estarei aqui trazendo o quê? As bads da semana. Babies, uma notícia triste, mas que a gente já tinha dado essa possibilidade, já tinha cantado isso pra vocês, é que na tarde da sexta passada, dia 26 de outubro de 2018, morreu João W. Nery, que foi uma figura importantíssima para o movimento LGBT brasileiro, em especial para as pessoas trans, que lutou muito, não só pelo movimento, mas também pela sua própria vida, desde que descobriu o câncer. E a gente não podia deixar de informar isso para vocês. É com muito pesar que a gente dá essa notícia, não é uma notícia fácil de dar, mas ele lutou muito pela gente, então assim, eu só tenho a agradecer aqui publicamente. E você quer falar mais alguma coisa? Porque eu acho que não tem muito como aprofundar nesse vídeo especificamente, mas a gente vai falar mais sobre ele daqui pra frente também. Eu acho que é importante lembrar que ele teve uma luta muito bonita, ele conseguiu muita coisa, e ele viveu para ver pela primeira vez pessoas trans votando com o nome social. Ele viu isso no primeiro turno, ele não conseguiu ver isso no segundo, não conseguiu votar no segundo turno, mas a gente está aqui e a gente resiste pelo João Nery e por tantas outras pessoas que já se foram. A gente está aqui e a gente vai continuar e a gente vai para frente. É isso, babies. Todo amor e carinho para a família do João Nery também, né? O negócio é o seguinte, pra gente não perder o costume. A porrada já está liberada. É rir pra não chorar, tá, gente? Em posts racistas, homofóbicos, misóginos e tudo que há de ruim, bolsonaristas comemoram a vitória do seu presidenciável. Tá liberado da porrada em negro, viado e baiano? Eu acho que não. Só pra deixar bem claro, gente, crime de homofobia não existe, mas existe crime. Você bater numa pessoa é crime, independente se ela for viada ou não, né? Então, assim, a gente vai deixar aqui embaixo um link
de um material para você se proteger em momentos como esse, né? A gente está aqui deixando embaixo um link de um download de um documento que você pode compartilhar aí com seus amigos pelo WhatsApp, de como se manter seguro nessa época tensa e de telefones também úteis que você pode denunciar a polícia, direitos humanos, vários telefones interessantes que é bom você ter memorizado e gravado no celular também, para você conseguir, né, denunciar esse tipo de coisa. E qual é a próxima bad news, Beth? Criança morre ao ser baleada em Ponta Grossa. O suspeito diz que foi um tiro acidental. Olha só, tava rolando uma comemoração lá em Ponta Grossa, e aí como o Bolsonaro é a favor do porte de armas, a galera saiu nas ruas com as suas armas e começaram a fazer o quê? Atirar pra cima, né? E aí uma criança morreu. Bacana. Assim... Eu não assinei isso embaixo, entendeu? Então quem assinou que tem a sua cabeça no travesseiro pesada ou leve. É isso que eu tenho a dizer. Fake news sobre balada LGBT em Curitiba neste domingo à noite, logo após as eleições. Na verdade, não foi tão fake assim. Vamos explicar o que aconteceu. Exato. O pessoal da balada estava preocupado pela localização da balada em relação a onde aconteceriam as comemorações, caso qualquer um dos candidatos ganhasse, né? Que são ali das redondezas do Largo da Ordem e do Centro. Exatamente. Então, como eles estavam antecipando uma alta aglomeração de pessoas e como a gente está vivendo num momento polarizado da nossa sociedade, ele decidiu que seria inteligente para ele proteger as pessoas que frequentam a balada, duplicar a segurança e, além disso, pedir para que os seguranças acompanhassem as pessoas até os seus carros para garantir a segurança o máximo possível. Assim que o Bolsonaro ganhou e as comemorações começaram, rolou uma fake news de que grupos bolsonaristas estavam na porta da balada tentando entrar e que tinham entrado e estavam batendo em pessoas. Inclusive, uma das fake news falou que uma menina tinha morrido lá dentro. E tudo isso é mentira, gente. Eles não tentaram entrar, eles não ficaram ameaçando e eles não bateram ninguém dentro da balada. Mas o que acontece? O dono da balada, na nota, falou: a gente gostaria de ter a possibilidade de proteger mais pessoas, mas a partir do momento que as pessoas saíam das redondezas da balada, a gente não conseguia mais proteger. E a gente ficou sabendo de inúmeros relatos de pessoas que foram agredidas, seja verbalmente, seja fisicamente, nos arredores do Largo da Ordem e do centro de Curitiba. Mas é isso. O perigo tá aí, né? Infelizmente. E é importante que a gente tome cuidado e se junte, se alie e passe para frente informações de positividade, de segurança e que não tragam mais medo para as pessoas. E é muito importante também, e baladas que são conhecidas como serem baladas LGBT, eu acho que é bacana essa medida preventiva de garantir a segurança das pessoas que estão indo na sua balada. E às vezes, principalmente aqui em São Paulo, de tentar uma conversar com a outra, né? Porque são várias, uma próximas das outras, para poder garantir uma segurança ali nas ruas e na região, para que a gente se sinta mais seguro em ir. Mas muito importante, a gente pode se ajudar nisso também. Como? Vamos ir em grupo pra balada, sair em grupo. Se você tá em mais números, a possibilidade de acontecer alguma coisa ruim com você diminui. E vamos se proteger. Tá aqui mais dicas de como você pode fazer o download. Fernanda, quem é esse Pedro? O que ele tem a ver com o Trump aí que você falou no começo do vídeo? O Pedro é aquele cara que a gente conhece, ou aquela menina que a gente conhece, né? Que fica falando assim: olha o monstro, e aí é mentira. Sabe Pedro e o Lobo? Entendeu? Porque o Pedro tá falando que esse negócio de democracia é fake news. O Bolsonaro não vai fazer isso, tudo fake news, é fake news, é fake news, é fake news, é fake news. E aí quando as coisas realmente começam a acontecer, as pessoas, né, ficam desprotegidas. E é onde que o Trump entra ali? Ele foi eleito falando um monte de bobagem, falando que ia prender a oponente. Olha só que coincidência, né? Ele falou que ia prender a Hillary. A Hillary tá solta até hoje porque ela não tinha cometido nenhum crime, mas aí a fake news falaram que ela tinha cometido vários crimes. Bom, ele falou que ia prender a Hillary, falou que o Obama era o criador do ISIS, falou que o Robert De Niro era um falastrão, e aí o que aconteceu? Um seguidor, e aí não podemos falar nem de eleitor, a gente tá falando de seguidor mesmo, porque é aquela coisa cega mesmo. Um seguidor foi lá e decidiu mandar 13
foram 13 bombas caseiras no endereço da Hillary Clinton, do Obama, da CNN, do ex-diretor do FBI, do Robert De Niro, de outros políticos democratas, né? Simplesmente por quê? Porque esse povo tem que morrer, não é mesmo? E aí a gente vê, discurso de ódio não é simplesmente você falar, pessoal, vamos todo mundo lá matar os democratas. Não, se você fala coisas horrorosas sobre os democratas, existem pessoas que realmente vão acreditar que os democratas são pessoas ruins, e aí as pessoas, elas vão lá e fazem bombas e mandam pra essas pessoas. Ih, mas eu fiquei sabendo que teve um tiroteio também, menina. Me conta essa história. Pois é, teve um tiroteio, mais um. Os Estados Unidos que tá tão acostumado com isso, porque lá o porte de armas é liberado pra geral, então qualquer um pode comprar uma arma. Bacana. E aí o cara comprou uma arma, entrou dentro de uma sinagoga e matou todo mundo. Na verdade, 11 pessoas. Tava tentando matar todo mundo, só matou 11 pessoas e só, eu falo só porque, não sei se você lembra que na Pulse foram 50. Pois é. Caitlyn Jenner parece se arrepender de ter votado no Trump, olha só. Será que estamos prevendo um futuro muito breve e presente no Brasil? Vitor Viteza. O que acontece? Caitlyn Jenner passou por uma transição para mulher trans, né? Ela sempre foi conhecida, ela era uma ganhadora de medalhas olímpicas e já era famosa antes de fazer a transição. Ela fez uma transição muito pública, só que exatamente na época da transição foi na época que o Trump estava fazendo a campanha e a Caitlyn é republicana. E ela falou assim, apoiou o Donald Trump, essa coisa que ele fala é besteira. E aí agora o Donald Trump está querendo passar a lei que vai apagar, né, os direitos das pessoas trans perante a justiça. E aí ela falou em várias notícias falando, eu estava errada a respeito do Donald Trump. Então, fica aí a dica de Regina Duarte. Pagou pra ver, né? Tem gente que gosta de pagar pra ver. A gente tem que dar liberdade para essas pessoas. É o livre-arbítrio que Deus chama. Mas eu acho importante ela reconhecer o erro dela e estar falando sobre isso agora. Mas não é só de bad news que é o Notícias da Semana? Porque tivemos uma governadora. A única. Isso quer dizer que é uma mulher, tá? Que é governadora do estado do Rio Grande do Norte. Mas ela é a primeira governadora eleita que não foi eleita por causa das oligarquias ali do Rio Grande do Norte, que foge dessa coisa de família, não sei o quê, que é uma pessoa nova. Então a gente está muito feliz, que é sinal que o povo lá viu que, né, votar no mesmo não estava dando certo, eles foram lá e votaram no diferente, que estava com proposta, e aí ganhou a governadora. E além disso, a gente tem que se lembrar sempre do Nordeste, que tentou mais uma vez salvar o país, mas não conseguiu, mas vocês são maravilhosos. Então, se você é do Ceará, muito obrigada pela tentativa e tamo junto. Talvez a gente se mude para aí daqui a pouco, né? Porque a gente precisa o quê? De um pouco mais de calor. E de calor eu não tô falando do tempo, não, tô falando de amor mesmo. Mano, tem ali umas coisas que também né? Mas assim, tem umas oposição também, mas tudo bem. Mas assim... Mas qual que é a outra boa notícia, Fernanda? Essa foi uma ótima eleição pra gente fazer o quê? Separar o joio do trigo. Ó. Hoje a gente sabe o quê? Quem que apoia o Bolsonaro? Sim. E que tá pouco se fudendo? Sim. Para feminicídio, para racismo, para LGBTfobia. Tem gente que falou isso pra mim nas redes sociais. Falaram até que aumentou no governo do PT o tanto de feminicídio. Oh, meu Será Deus. que é porque isso começou a ter mais visibilidade agora? Mas, assim, a gente sabe quem são essas pessoas e a gente sabe quais são as pessoas que decidiram virar o voto. Pessoas, né, que eram historicamente antipetistas e que foram lá e falaram assim, gente, não vai rolar, vou ter que votar na Haddad. Eu tava falando da facilidade de hoje, que é você o quê? Separar o joio do trigo, que é você saber quem tá do seu lado, quem não tá do seu lado. Para as pessoas negras, racismo não é novidade. Para as pessoas LGBT, homofobia também não é novidade. LGBTfobia, né? Para as mulheres, o machismo não é novidade, mas agora, com o que está acontecendo e as pessoas estão saindo do armário, né, com esses posicionamentos, fica mais fácil das outras pessoas verem o que está acontecendo. Então, a violência acaba trazendo mais gente para o nosso lado e isso é bom também. E eu acho que uma coisa muito importante é a gente reafirmar aqui que o negro não vai voltar para a senzala,
a mulher não vai voltar para a cozinha e os LGBTs não vão voltar para o armário. Então, sinto muito. A gente vai continuar aqui resistindo, né? Já passamos por pior, a gente já foi queimado, a gente já foi escravizado, a gente já foi, né? Tantas coisas, violências que já aconteceram com a nossa comunidade e a gente está batendo pé, nenhum passo atrás, entendeu? Não tem jeito de vocês desaparecerem com 90 milhões de pessoas, não. Sinto muito. E, muito importante, a gente nunca foi situação. A gente nunca teve um governo que estava ali para pessoas negras, para mulheres e para LGBTs. A gente sempre foi oposição. Então, nisso não vai mudar, não. A gente só precisa respirar fundo. A violência vai aumentar, sim, né? Mas a gente continua sendo oposição, como a gente sempre foi. Com a grande diferença de que agora as nossas pautas estão sendo mais ouvidas. As nossas pautas estão em programas de televisão. As nossas pautas estão entrando na casa das pessoas. As pessoas estão sabendo o que são essas coisas, né? Então, nenhum passo a menos, a gente vai continuar aqui e vamos fazer uma ótima notícia, uma ótima iniciativa. Logo após todo esse final de semana, começou uma movimentação de vários grupos, de várias organizações que querem olhar para essas pessoas que não vão ficar para trás. Dentro desse contexto onde Bolsonaro é presidente, pessoas negras, mulheres, LGBTs. E a ideia é que a gente faça um grande financiamento coletivo para ajudar pequenas e grandes iniciativas que estão espalhadas pelo Brasil e que podem fazer alguma coisa diretamente para essas pessoas que sofrem violência no dia a dia. E é isso, você pode entrar no site Ninguém Ficar Pra Trás.org e lá você vai ver quem são as instituições que estão envolvidas e como você pode ajudar. No momento, eles estão pedindo doações, porque é o seguinte, se o governo, que já não fazia políticas públicas tão incisivas e tão efetivas para ajudar a população negra, as mulheres e a população LGBT, agora com Bolsonaro a gente sabe que só tende a piorar. Então, instituições que precisam de doações para sobreviver, precisam da nossa ajuda, né? E é tudo muito transparente. Tem uma galera muito bacana por trás de tudo isso, que a gente conhece, que a gente confia. Então, inclusive do Me Representa, a galera do Rede Juristas de Feministas, que também é uma super parceira nossa. Então, se você tem condição, entra lá, faça sua doação. É um financiamento coletivo onde a contrapartida é você ajudar instituições. Então você não está recebendo um adesivo, você não está recebendo um DVD, mas você está recebendo um pouquinho de consciência tranquila de que você está fazendo a sua parte, caso você possa. E caso você não possa, divulgue para as pessoas que falaram que eu vou votar no Bolsonaro, mas eu não concordo com o que ele fala. Manda para essas pessoas, já que você não concorda com o que ele fala, doe para essas instituições que vão precisar de ajuda. Tá bom? É isso, né? Eu acho que mais do que nunca a gente já entendeu que não é só daqui a 4 anos que a gente vai voltar a conversar e dialogar. Então essas conversas para virar voto vão se tornar em conversas para mostrar as necessidades das minorias, dos grupos minorizados, né? E de várias questões que vão rolar nesse próximo governo. Então vamos ficar atentos a isso e espalhar essas informações para que mais pessoas tenham acesso ao que realmente está acontecendo. E fiquem atentos às nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Twitter, porque por lá a gente normalmente divulga iniciativas e pessoas que estão se colocando na linha de frente para ajudar pessoas que estão em situação vulnerável, para ajudar pessoas que estão em situação de violência. Então, segue a gente lá que a gente vai twittar a notícia, a gente vai tentar te manter o mais informado possível do que está acontecendo, assim como se você tiver alguma iniciativa que é muito bacana, twita pra gente, manda pelo nosso Instagram, que a gente vai tentar divulgar o máximo possível ações como essa, que estão querendo fazer a mudança. Se eles não vão fazer, que teoricamente representam a gente vai fazer por a gente mesmo. Exatamente. E vamos terminar esse vídeo então juntinho, só pra dizer o quê? Pra agradecer pra você que tá aí assistindo a gente, por todo o carinho que vocês deram durante esse período inteiro. Essa força de vocês foi muito importante. Eu sei que tem muita gente desesperada. A gente também tem os nossos movimentos de desespero. Só que é isso, enquanto eu tô desesperado, Fernanda tá forte, enquanto Fernanda tá desesperada, eu tô forte. E a gente volta a falar, rede de apoio é isso, é família, tá? Família não é sangue. Família gente. é só sua mãe. Tô brincando, você já tem 2. Eu posso ser uma tia. Não, acho que você pode ser só a minha amiga, a minha amiga do peito.
Irmãs. Irmã. Ai, vamos fazer uma série Irmãs. Irmãs. Eu e você. Estampando a capa do filme. Irmãs Bi. O que você acha? Se você chegou até o fim desse vídeo, comenta aqui embaixo, Irmãos Bi, para ninguém entender nada do que tá acontecendo mesmo, entendeu? Porque é isso, e vamos tentar manter a positividade. Um beijo, babies! Beijo!